Hoje, então, estudar o capítulo 4, 5 e 6. Esses capítulos vão ser bem rápidos, irmãos, porque não tem tantas riquezas de detalhe como os capítulos de ontem. Olha só, já no capítulo 4, o que vai dizer o capítulo 4? Que vai fazer, na verdade, um resumo do reinado de Salomão. Como foi um reinado de paz, como foi um reinado próspero. O reinado de Salomão foi um reinado próspero, irmãos, a ponto de ninguém nunca ter tido nem antes e nem depois do reinado dele. Olha só, irmãos, era um reinado de paz. Por quê? Era um reinado diferente do reinado do pai dele, o Davi, porque o Davi não tinha sossego, irmãos, era guerra, era luta o tempo todo. Só que nesse caso, Davi ele já tinha dominado, né? Todos os inimigos já estavam submetidos a Israel. Então, não tinha por que o Davi lutar, ou Salomão lutar, até mesmo porque Deus prometeu que ia dar um reinado de paz. Então, vai ser um reinado próspero e um reinado de paz. Além disso, o Salomão, né, como nós vimos ontem, ele recebeu uma sabedoria extraordinária vinda dos céus, irmãos, e a Bíblia conta que vem pessoas, vem reis, vem gente de toda a terra só para ouvir, irmãos, o Salomão falar. E como ele tinha tempo sobrando, sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que ele fazia provérbios, né? Fazia essas poesias, né? Esses poemas que nós vamos ler no livro de Provérbios mais adiante, irmãos. Então, resumindo, o reino de Salomão era um reino de paz e um reino próspero. O capítulo 5 vai dizer o quê? Que então, já que ele já estava em paz, a promessa era que ele fizesse o templo de Deus, porque Deus não permitiu que Davi fazia, porque a mão dele era cheia de sangue, Davi tinha matado muitas pessoas porque era um homem de guerra. Então essa promessa ficou para quem reconstruiu o templo? Para o Salomão, irmãos. E aí o Salomão vai construir o templo de Deus, uma casa para Deus morar, porque Deus estava morando aonde? Morava em tendas, né, irmãos? Ficava em vários lugares, porque ele não tinha uma habitação certa. Olha só. Aí, só que para construir, irmãos, esse templo, o que ele ia precisar? De madeira de cedro. Em Israel não tinha essa madeira. Então, ele foi falar com um rei que se chamava Irão. O rei Irão, ele foi benevolente com Davi. Então, ele foi pedir, né, essas madeiras para que o rei Irão concedesse essas madeiras para ele. O rei concedeu, irmãos, de bom grado, só que eles fazem um acordo. O rei Irão vai dar madeira, o cedro para Israel, e em troca Israel vai dar o quê? Mantimentos para eles. E foi feita essa troca de sucesso, irmãos. E a Bíblia fala que o Salomão pegou quantas madeiras ele quis de cedro. Além disso, ele precisava de outros ornamentos para o reinado. Então, ele vai providenciar aí no capítulo 5 pedras lavradas, pedras preciosas, outros tipos de madeira e também selecionar trabalhadores para a obra do Senhor, irmãos. E o último capítulo vai acontecer, de fato, a construção do templo, irmãos. Então, ele aí vai descrever de forma detalhada toda a construção do templo, as medidas, as larguras. A gente viu que a medida daquela época era côvado, só para lembrar, né? Um côvado que vai do dedo médio até o cotovelo. Aí vocês vão pensando aí nas medidas de cada coisa, e ele segue toda aquele panorama que Deus tinha dado, irmãos. E aí vai ser construída, né? Aí, o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia vai relatar pra gente que vai se passar 480 anos quando foi começado o templo de Salomão, desde que o povo saiu do Egito. Então, lembra que Moisés tirou o povo do Egito? Do Egito até agora, no momento que nós estamos, né? Digamos que é na construção, tá, irmãos? Na construção do templo se passou 480 anos, tá? Aí Deus vai, fala com Salomão, tá bom, irmãos? Reafirma a aliança com ele, vocês vão ler tudo isso. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Salomão ele vai gastar 7 anos para fazer o templo de Deus, irmãos. Aí vocês podem me dizer assim, Ariane, mas 7 anos é tempo demais. Não, irmãos. Dado a magnitude da obra, né, e as condições daquela época, foi muito rápido. Tanto que vai dizer o quê? Que o Salomão ele vai gastar 3
13 anos para fazer a casa dele, mas vai gastar só 7 anos para construir o templo de Deus. Então, esses foram os capítulos de hoje. Amém.